bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha nas leituras do dia 10 de junho de 2025. É a 10ª semana do tempo comum, sabe? Aquele período mais, digamos, ordinário do ano litúrgico. E olha que interessante, hoje também é dia do Santo Anjo da Guarda de Portugal, às vezes chamado de Anjo da Paz. Temos aqui uns trechos bem bacanas para explorar. Segunda carta aos Coríntios, depois o Salmo 118, que é enorme, mas pegamos uma parte-chave, e o Evangelho de Mateus. A ideia é tentar, extrair o principal sobre a fidelidade de Deus e o nosso chamado, a nossa missão como cristãos. Como que esses textos tão antigos ainda batem aqui, hoje? Ótima pergunta. É incrível como eles conversam entre si, né? Mesmo escritos em épocas tão diferentes, eu vejo um fio condutor bem claro, que é essa relação entre a fidelidade de Deus, o sim dele, que não falha, e como isso não só nos dá, uma segurança, mas também nos chama para ser um sinal disso no mundo. E essa menção ao Anjo de Portugal pode até nos lembrar desse chamado à paz, a ter uma identidade clara na fé, né? Faz sentido. Vamos começar então com Coríntios. Paulo vai direto ao ponto, né? Ele diz: Deus é fiel, a nossa palavra junto de vós não é sim e não. Ele está batendo na tecla que em Jesus o sim de Deus é definitivo. Isso é, muito forte. Dá uma base firme. Mas fico pensando, por que será que Paulo sentiu essa necessidade de se defender assim? De dizer que ele não era sim e não? Bom ponto. É que Paulo está fazendo um contraste claro aqui. No mundo da época, e talvez até lá em Corinto mesmo, devia ter muita gente inconstante, sabe? Promessa hoje, amanhã esquece. Aquele sim, mas talvez não. Então Paulo está dizendo, olha, a mensagem de Deus, o Evangelho, não é assim. É íntegro, é confiável, e ele ainda complementa com algo poderoso. Deus nos selou com o Espírito Santo. Pensa nisso como, uma assinatura divina no nosso coração, uma garantia. Vocês são meus, minha promessa vale. Isso lembra muito a crisma, né? Aquela confirmação da nossa identidade em Cristo. E essa busca por firmeza, por um rumo, aparece de um jeito lindo no Salmo 118, né? É quase uma declaração de amor à palavra de Deus. O salmista fala: a revelação das vossas palavras ilumina, dá inteligência aos simples. E ele pede, suplica mesmo: fazei brilhar sobre o vosso servo a vossa face. Ensinai-me as vossas vontades. Tem uma sede ali, né? Uma sede por direção. Exatamente. Uma sede por sabedoria que brota da palavra. E é interessante notar que os mandamentos, para ele, não são um peso. Pelo contrário, são vistos como fonte de liberdade, de alegria, até de proteção. É como se ele dissesse: nesse mundo cheio de sim e não, a tua palavra é a minha bússola. É luz que me mostra para onde ir. E a palavra ilumina justamente porque reflete aquele sim fiel de Deus que a gente viu em Coríntios. Que conexão bacana! E aí a gente chega em Mateus e Jesus usa aquelas imagens super concretas. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é nada abstrato, né? Trazendo para o nosso dia a dia, o que seria um exemplo de, sal que perdeu o sabor? Ou da luz escondida? Boa provocação, o sal sem sabor. Talvez seja aquela fé que fica só na teoria, sabe? Que não faz diferença real nas nossas escolhas, no trabalho, nas relações. Não tempera a vida. Uma fé que, se acomodou, perdeu aquela capacidade de transformar, virou insossa. E a luz escondida? Pode ser tanta coisa, o medo de falar da fé, vergonha de fazer o bem, ou até mesmo a nossa própria incoerência, né? Que acaba apagando o brilho do nosso testemunho. Jesus está dizendo basicamente, olha, esse sim de Deus que vocês receberam, essa fé, tem uma função pública. Ela serve para preservar o que é bom, para dar sentido, para iluminar os caminhos e, claro, para apontar para Deus, que é a fonte de toda a luz. Então, tentando amarrar as pontas aqui, a base de tudo é a fidelidade de Deus, certo? O sim dele em Jesus que nos marca com o Espírito. Isso está lá em Coríntios. O caminho para viver essa fidelidade é se deixar guiar pela palavra, que é luz. Isso está no Salmo. E a missão que nasce disso tudo é ser agente de transformação, ser sal, ser luz no mundo. Isso está em Mateus.
Parece então que a firmeza de Deus não é só para a gente ficar confortável, né? É para nos colocar em movimento. É isso. Perfeitamente. Acho que a grande sacada é essa mesmo. A fidelidade de Deus não é um ponto final para a gente relaxar e pronto. Não. Ela é um ponto de partida. Ela nos transforma por dentro para a gente poder transformar o mundo por fora. É um ciclo, entende? A gente recebe o sim de Deus e somos chamados a ser um sim para o mundo, com a nossa vida refletindo a luz e o sabor que vem dele. A fé autêntica transborda, ela vira ação. E isso, claro, nos deixa com uma reflexão importante para levar para casa, né? Que as próprias leituras sugerem. Como é que está o tempero da nossa vida? A gente tem tido esse sabor do evangelho no dia a dia ou está meio insosso? E a nossa luz, as boas obras, feitas por amor a Deus, elas estão brilhando, inspirando outros? Ou será que a gente está escondendo essa luz, talvez por comodismo, por medo? São perguntas que mexem com a gente, né? Vão direto na nossa coerência entre o que a gente crê e como a gente vive. Mas o bom é lembrar que a gente não está sozinho nessa. A fidelidade de Deus está aí, a força do Espírito nos sustenta. Quem sabe, né, como algo prático para essa semana, pegar um versículo do Salmo 118 a cada dia para meditar. Pode ser um jeito de ajudar a reacender essa luz, a reencontrar esse sabor. Fica a dica. Bom, pessoal, obrigado pela companhia nessa nossa conversa de hoje. Até a próxima.